Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão. Aqui quem fala com você é o seu amigo, pastor Lucas Magela, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical aqui no nosso canal. Nós estamos finalizando, estamos na lição de número 10 do terceiro trimestre de 2020. A gente sabe que a CPAD, nesse terceiro trimestre, ela disponibilizou esta lição, uma edição especial de 1993 do pastor Eurico, aonde com certeza Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. A gente sabe que são lições fundamentais para calcar a nossa fé, para levar-nos à busca constante da presença do Senhor. E eu quero convidar você nesse momento a acompanhar comigo a lição de número 10. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa seu like. Lembrando aos irmãos que todos os dias nós temos vídeo aqui no canal, vídeo de oração, Escola Bíblica Dominical. Então deixa o seu pedido de oração aí nos comentários, para que assim nós possamos estar fazendo a obra do Senhor. Amém? A lição de hoje é a lição de número 10, que traz por título Provai se os Espíritos são de Deus. Com certeza, esta é uma lição que, para quem realmente estudar, vai entender que Deus quer ensinar de forma maravilhosa, de forma poderosa, a diferenciar os espíritos, principalmente nessa época em que nós estamos vivendo. Uma época onde nós podemos ter certeza do que está acontecendo e se realmente é o Espírito de Deus que está trabalhando em muitas casas, em muitas igrejas nesses últimos tempos. Sabemos que as coisas deu uma afunilada nesses tempos, isso é normal, é a Bíblia se cumprindo, amém? Então vamos aí, o objetivo geral dessa lição é levar os alunos a refletir sobre como discernir o Espírito e julgar as profecias. A gente sabe que essa é uma lição, irmão, fundamental, principalmente como... Você quer me dizer então, você imagina nessa época que nós estamos vivendo agora, Uma época em que você vai no Facebook, tem pessoas profetizando, tem pessoas revelando nomes. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que ter cautela, porque o que está acontecendo hoje em dia, se não nos despertar, eu não sei mais o que pode fazer o cristão despertar nessa época. A verdade prática diz assim, através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. E isso é uma verdade. Nós já podemos entender que a igreja ela precisa buscar os dons do Espírito Santo, coisa que está ficando cada vez mais para trás. Se vocês parar para analisar nos últimos tempos em que nós estamos vivendo agora, já não se fala em tanto, não se fala em dons espirituais, Parece que é uma coisa do passado. Misericórdia, irmãos? Então, vamos buscar o Senhor, vamos buscar os dons do Espírito Santo, porque é importante. A leitura bíblica em classe diz assim, Neemias capítulo 6, verso 10 ao 14, e 1 Tessalonicenses 5, 20, e 1 Coríntios 14, 29. Eu não irei ler todos os textos para nós ganharmos um pouco de tempo aqui na lição, mas o texto diz assim, e entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado. Disse ele, vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. Olha isso. Glória a Deus. Ponto central. O discernimento espiritual é essencial para a saúde espiritual da igreja. A nossa introdução diz assim, na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Então, irmãos, nesta lição, nós vamos aprender um pouco sobre toda essa questão, como que o inimigo ele usa esses falsos profetas, que muitas das vezes
a igreja não percebe quando é o falso profeta por falta de discernimento espiritual. É por isso que é importante a busca dos dons espirituais. Ainda mais nessa época, né, irmão, que nós estamos vivendo agora. Uma época que só Jesus dá causa, tá? Então olha aí, ó, primeiro tópico, cuidado com os falsos profetas. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas. Lembrando-se dos profetas Ageu e Zacarias, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parado por 15 anos, recomeçou imediatamente e continuou a inauguração da casa de Deus por ocasião da construção do muro, a comunicação entre judeus e samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos e não aceitavam as visitas deles. Vai escutando. Em vista dos constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio de profecias Tobias e Sabalate. Conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias, dizendo que ele estava em perigo de morte e deveria fugir para sempre do templo para assim salvar a sua vida. Tá vendo, irmãos? Porque é assim que o diabo ele age, né? Olha só, os samaritanos, quando eles perceberam que eles não podiam se enturmar no meio dos judeus, eles rapidamente estudaram uma estratégia para entrar no meio dos judeus. Eles entendiam que os judeus ouviam muitos profetas. Então, foi fácil. Então, vamos criar uma maneira de influenciar os profetas, vamos entrar no meio dessas profecias, que aí nós teremos acesso. Assim também, irmãos, é dentro da igreja. Uma igreja, quando ela é bíblica, uma igreja, quando ela é uma igreja que busca a palavra de Deus, e ela tende a tendência de ouvir profecias também, né? O que acontece? Presta atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos tomar muito cuidado com quem nós estamos dizendo. É o Espírito de Deus. Porque, às vezes, o Espírito que está naquela vida não é de Deus. Às vezes, ele está te influenciando você ao erro. Às vezes, está influenciando você a fazer coisa errada. Isso é Deus? Claro que não. Né, irmãos? Então, temos que tomar cuidado, porque o diabo ele vem com um sapatinho de algodão para tentar desviar o nosso foco da palavra de Deus, desviar o nosso foco do Senhor. Amém? Olha aí, ó. Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Ele fazia, em primeiro lugar, estranhou a ordem para fugir. Um homem como eu fugiria? Além disso, ele observou que não tinha o direito de entrar no templo. Uma vez que não era sacerdote, compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de Tobias e Sabalate para atemorizá-lo, seduzi-lo a pecar. Assim concluído o exame da profecia, Neemias pôde dizer: conheci que não era de Deus. Tá vendo, irmãos? Olha que coisa interessante. O profeta, quando ele tem o discernimento espiritual, ele sabe quando é Deus e quando não é Deus, né? Olha só que coisa tremenda. O Tobias e Sabalate tentaram influenciar ele, só que, porém, ele conhecia o Espírito de Deus e ele conhecia o seu estado atual e o seu limite. Por ele conhecer o seu limite, ele sabia que ele não podia passar dali. Né, irmãos? Isso mostra para mim, isso mostra para você que assim também é na igreja. Nós precisamos saber o nosso limite, né? Nós precisamos entender quando é Deus e quando não é Deus. Quando não é Deus, irmãos, é quando profecias estão ficando no lugar da palavra de Deus. É quando revelações é mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Aí tem uma coisa errada, você não acha, irmãos? Síntese do tópico primeiro. A palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Era dever, assim como é dever da igreja, analisar. É dever da igreja examinar a profecia. Tem pessoas que têm até medo de examinar, achando que está pecando contra Deus. Não, tá doido, né? Às vezes a pessoa tá ali, fala uma coisa ali, né? Toma em profecias ali, começa a falar umas coisas ali, e os da igreja, o sacerdote, muitas das vezes tem medo.
Eu já vi casos, irmão, do pastor da igreja ter medo de examinar, com medo de estar pecando contra o Espírito Santo. Então não é pecado você examinar a profecia. Tópico 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, o trágico exemplo relatado em um fervoroso homem de Deus, procedente de Judá, profetizou com muita coragem, advertindo um ímpio rei de Israel que estava junto do altar queimando incenso. Ele diz: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos que queimam sobre ti incenso. Então, irmão, olha que coisa tremenda. No Antigo Testamento, nós já temos casos, e muitos casos, de falsos profetas, que estavam entregando revelações, que estavam entregando profecias, justamente para atrapalhar a obra de Deus, para fazer a obra parar. Assim também, irmãos, acontece na igreja. Às vezes, o diabo, né? O falso profeta, Deus, o próprio inimigo usa o falso profeta para entrar dentro da igreja e confundir a igreja. Aí a igreja perde o discernimento. Então a igreja precisa estar atenta a essas coisas. A ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera o profeta vindo de Judá. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão antes de recusar do homem de Deus. O velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado. Olha só, irmão, o velho profeta argumentou que um anjo do Senhor havia falado, sendo que o Senhor não falou nada com o velho profeta. Antes o Senhor havia falado com aquele profeta: olha, você vai entrar na cidade, você vai profetizar na cidade, mas você não vai beber na cidade, você não vai comer na cidade, você vai embora. Então o velho profeta, né, veio e entregou essa profecia que veio trazer a morte desse profeta, né? Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes e enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir a verdade anunciada por Jeremias. Isso aqui, quem é que nunca viu esse episódio na palavra do Senhor, quando falsos profetas estavam influenciando, profetizando ali no meio do povo, o povo estava acreditando naqueles falsos profetas, e quando Jeremias vem com as profecias de fato verdadeiras, o povo não ouve. Irmãos, nós corremos um sério risco na igreja de acontecer a mesma coisa, de Deus estar usando um profeta de verdade, né, e a pessoa não querer ouvir. Quer ver um exemplo? Quando um pastor, quando um pregador chega e começa a ministrar a palavra de Deus e começa a combater as heresias, os falsos profetas, muita gente não quer ouvir. Muita gente acaba achando que aquela pessoa não deveria falar aquilo ali no altar, né? E isso é um perigo que nós corremos. Às vezes, por ouvir tantas coisas boas, nós não queremos ouvir de fato o que é bom de verdade, né? No Novo Testamento, Jezabel, Jesus advertiu o anjo da igreja em Tiatira por este ter permitido que uma mulher por nome Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, prostituindo-os. A Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Em Mateus 24, 11 a 24. Irmãos, o que mais nós temos hoje nos dias atuais é falsos profetas. Homens que não têm nada a ver com Deus, que não têm vida com Deus, estão profetizando, estão fazendo... Como constitui um falso profeta? O falso profeta, ele se constitui por anular a verdade de Deus, né? O falso profeta é aquele que entrega algo que Deus não está mandando, que Deus não está falando. É aquele que diz estar sendo usado por Deus, quando na verdade está sendo pelo diabo. Então precisamos tomar muito cuidado com isso. A síntese desse tópico 2 é: tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. E como é que nós buscamos discernimento espiritual, irmãos? É orando, é buscando, é jejuando.
Terceiro tópico, devemos julgar as profecias. Deus quer sua igreja revestida com todos os dons do Espírito Santo. Isso é uma verdade, irmão. Nós precisamos entender que nos tempos atuais nunca foi tão necessário os dons espirituais como agora, século 21, ano de 2020. Por quê? Porque está surgindo uma enxurrada de falsos profetas. Falsos profetas com palavras tão fortes que se você não estiver no discernimento, você cai, você acredita. Então é preciso buscar os dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, como muitos falam, não ficou no passado, eles são reais, eles estão aí, é para que você possa usar. Tópico, o segundo ponto, o despertamento renova os dons. Irmãos, todo crente, quando recebe o despertamento espiritual, ele renova os seus dons. Como assim renova? Porque é uma necessidade. Quando você é despertado por Deus, você sente a necessidade de renovar os dons espirituais. Você sente a necessidade de buscar mais de Deus. Você sente a necessidade de querer mais do Senhor na sua vida, né? Olha, a síntese desse tópico 3 é: devemos julgar a mensagem profética, pois nenhum está isenta do exame por parte da igreja. É verdade, né, irmãos? Por que devemos julgar as profecias? É o tópico 4. Porque a palavra de Deus nos manda julgá-la. Tá vendo? Você não está pecando. Não é um pecado você julgar. Não é um pecado você analisar o que estão falando com você. Isso não é pecado. Amém? Então, tira da cabeça logo, imediatamente. Não é pecado você analisar as profecias. Amém? O ponto 2. Porque os que profetizam são sujeitos às falhas. Porque são seres humanos, irmão. São humanos. Então nós temos que entender quando Deus está falando e quando não está falando. Ponto 3. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa. Isso aqui é bem comum, né, irmãos? Isso é bem comum. Pessoas que conhecem a vida alheia e para causar um ibope na igreja, ou causar um ibope na sua mensagem, ele começa a falar da vida da pessoa como se fosse uma revelação. Para quem não conhece aquela pessoa, vai ficar admirado. Mas na verdade, aquele que está profetizando já conhece o problema daquela pessoa. O grande diferencial do profeta é que Deus é que fala com ele. Ele não precisa de conhecimentos das pessoas. Ele não precisa. Porque quem fala com ele é o próprio Deus, né? 4. Por que você tem que julgar a profecia? Ponto 4 do tópico 4. Porque existe a possibilidade de que o profeta, ao enunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por espírito maligno. Como assim? Verdade. Um profeta, se ele não estiver buscando a Deus, se ele não estiver com a vida no altar, ele corre esse sério risco de contaminar as pessoas, né? Tópico 5, como devemos julgar as profecias? Já estamos falando sobre isso, que é examinando as escrituras, é através dos dons de discernimento que a gente busca orando a Deus, é através de profecias que conhece pelo seu sabor, entendeu? A profecia se conhece pelo seu sabor, né? Então é muito importante. Síntese do tópico 5 é: podemos julgar a profecia por meio das escrituras sagradas e do dom do discernimento do Espírito. Amém, irmãos? Esta é a lição de número 10. Que Deus abençoe sua vida. Desculpe aí se ficou alguns ruídos. É porque aonde eu estou gravando, infelizmente, toda hora passa um carro. Mas a gente está melhorando aí. E se Deus quiser, cada dia mais, em nome de Jesus. Lembrando aos irmãos que às 22 horas nós temos oração e também às 15 horas. Amém? Forte abraço e que Deus te abençoe.